Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje, finalmente, começou, né, a terceira temporada de Picard, né? Aquela que aparentemente vai ser a última, né, temporada, né? E que havia uma certa expectativa, né? Os trekkers estavam esperando que essa temporada começasse, né? Depois das duas primeiras, né, que foram um tanto que sofríveis, né? As duas primeiras temporadas elas vão ter o primeiro episódio delas parecendo que vai ser uma coisa promissora, mas depois a coisa meio que descarrilou, entendeu? E a coisa foi meio que pro brejo, assim, não ficou muito legal, né? E agora a gente tem essa terceira temporada aí, né? Com a promessa de você ter boa parte do elenco da nova geração, de ter MG de volta, né? E isso foi a aposta, né? Das pessoas que mantêm uma esperança de que essa terceira temporada seja melhor que as duas primeiras, né? E o que a gente pode falar desse primeiro episódio intitulado A Nova Geração, né? Esse episódio, né, ele tá da mesma forma que nas duas temporadas anteriores, ele está começando com uma promessa de uma boa história, né? Só que agora muito mais centrado, né, naquilo que a gente conhece de Jornada nas Estrelas. A gente está vendo aí um episódio que ele é feito, né, para os fãs raiz de Jornada nas Estrelas, um episódio que está fazendo bastante fanservice, né, do pessoal de Jornada, para o pessoal mais antigo, né, de fã de Jornada nas Estrelas, né, a gente vê várias alusões à Jornada nas Estrelas 3, a procura do Spock, né, você vê até no final do episódio, né, nos créditos, né, as músicas lá do primeiro contato, coisa e tal, né, e também, né, a gente sente, né, que a coisa ficou muito mais centrada nos personagens da nova geração, né? Vou dar spoilers aqui, tá? Se vocês ainda não viram o episódio, tá? Só para ficar avisado, né? Mas o episódio ele começa com a Doutora Crusher dentro de uma nave sendo perseguida por uma espécie alienígena. Ela passa uma mensagem de emergência codificada para o Picard, né? O Picard procura o Riker, né, para poder entender o que é aquela mensagem de emergência. O Hiker dá uma decodificada lá, porque tinha um código chamado Hellbird, né, que era uma espécie de vírus, né, que teve na nave quando Picard estava lá na sua versão Locutus, né, quando ele foi assimilado pelos Borgs, né, no caso. E aí eles acabaram descobrindo, né, por esse vírus, por essa decodificação, que ela estava num determinado sistema e eles precisavam ir para lá. Só que a doutora Crusher falou que não poderia se meter a federação no meio dessa situação, né? E aí o que acontece? O Picard e o Riker vão usar o seu prestígio, né, de oficiais aposentados ou oficiais que não estão comandando uma nave estelar para tentar convencer o capitão da nova Titã, né, que é o Riker, ele foi capitão da primeira Titã, né, e agora eles têm uma nova Titã com um novo capitão, e eles estavam querendo usar a influência deles lá para convencer o capitão dessa nova Titã aí nesse sistema onde estava a Doutora Crusher, né. E a primeira oficial, né, dessa nova Titã é justamente a 7 de 9, né, que agora é chamada de Annika Hansen, né? Agora tem o seu nome mesmo, né, de humana, no caso, né, que é a pedido do próprio capitão da Titã, dessa nova Titã, que se revelou um verdadeiro babaca, né, no caso, um cara extremamente arrogante, né, que está seguindo ali os protocolos da Federação e percebeu a jogada, né, do Riker e do Picard de tentar usar a influência deles para poder fazer essa missão, no caso. E aí ficou aquela coisa, né? E agora? O cara não engoliu, né? O cara não engoliu a nossa tramóia, né? No caso, né? Que o Picard e o Riker ficaram ali meio sem saber o que fazer, né? Mas aí a 7 de 9 ela acaba levando eles, né, para estação, ela acaba levando eles para o sistema, né? Para o sistema onde eles tinham que ir, que é no limite do espaço da Federação, né? E eles conseguem, com uma nave auxiliar, ir até vamos dizer assim, a nebulosa que eles tinham desse sistema onde eles estavam, né, no caso, e conseguem encontrar a nossa doutora Beverly Crusher, né,
que estava numa espécie de câmara criogênica, vamos dizer assim, uma câmara médica, né, porque ela tinha sido ferida num ataque desses alienígenas contra ela no início do episódio, né? E eles descobrem que tem ali, né, uma outra pessoa com ela, que é o filho da Beverly Crusher, mas não é o nosso Wesley Crusher, é um outro cara. E aí começa a ficar aquela especulação, será que ela e o Picard tiveram um filho, né? Isso é uma coisa que até andou rondando, né, a internet, né, antes do início da série. E, quer dizer, a gente vai ter, né, esse primeiro episódio muito dentro dessa vibe desses personagens antigos, né, dos personagens originais da nova geração, né. A gente vai ter uma segunda história, uma historiazinha B ali no caso, né, onde você tem a Raf fazendo um trabalho de espionagem, um trabalho de investigação, porque o projeto de uma arma foi roubado do Instituto Dayston, né, no caso, né, e aos poucos ela vai descobrindo, né, que isso tem uma ligação com o sistema estelar, né, o sistema solar para onde foi o Riker e o Picard, né, e ao mesmo tempo também ela está percebendo que essa arma vai ser usada com uma, vamos dizer assim, função terrorista, vamos dizer assim, e ela vai inclusive para um lugar, né, onde tem uma instalação na Federação que vai ser destruída, ela não consegue impedir esse ataque terrorista, né? Ela fica toda surtadona lá, né, do jeito que é a Raf que a gente conhece, né? Ela até apareceu como se ela tivesse surtada de novo, coitada, né? Mas ela na verdade era um disfarce que ela estava usando ali, né, para poder obter informações, né, para chegar a esses terroristas. No caso, ela acabou chegando, mas ela chegou tarde demais e não evitou esse ataque terrorista. E a gente vai perceber que esse núcleo dessa história da RAF, desse ataque terrorista, tem alguma coisa a ver também, obviamente, né, com a história do Picard e do Riker lá, junto com a Doutora Crusher, né? Então isso foi mais ou menos o primeiro episódio. A gente só vai perceber que vai ser uma série, não vai ser bem uma série episódica, a gente está percebendo isso, vai ser mais uma espécie de filmão, né? Mas aí a gente vai colocando aí para vocês, né, o que está se passando, né, nesses episódios aí no caso. E a primeira impressão foi boa novamente. A gente está vendo aí que parece que vai ter uma história muito legal, uma história bem ao gosto dos fãs mais antigos de Jornada nas Estrelas. Parece que agora eles acertaram a mão, né? Mas o problema foi o seguinte: nas outras duas temporadas, o primeiro episódio das duas primeiras temporadas também tinha sido muito bom e depois a coisa desandou geral, né? A gente espera que isso não aconteça agora, né? A gente viu que praticamente todos aqueles personagens, né, novos, né, que trabalhavam junto com o Picard ali, uma Jurati da vida, um Santiago Cabreira da vida, que eu até esqueci o nome do cara lá, coitado. A Raf, só sobrou a Raf, né, no final das contas. Né? O resto foi uma Jornada nas Estrelas Raiz, uma Jornada nas Estrelas TNG, com a participação especial da 7 de 9 ali, né? Então, realmente, a coisa ficou muito mais, como eu posso dizer, muito mais agradável aos olhos dos fãs mais antigos, né? Todos os personagens novos, né, praticamente foram limados, com exceção da Raf, né, e com exceção, né, da namorada Romulana lá do Picard, né, que só apareceu no início do episódio, também depois desapareceu do episódio também, né? Então, se a coisa ficar mais focada nisso, né, vamos ver, né? Tem esse filho aí da Beverly Crusher também, que agora vai ser aquela coisa, né? Até onde ele vai ser filho do Picard, até onde não vai ser, né? Vai ficar esse climão aí também no episódio. Então, as primeiras coisas, né, que aparecem no episódio é isso, essas duas histórias, né, paralelas aí, né, do Picard e do Riker atrás da Crusher, e desse suposto filho dela, de quem seria o pai. E a história da Raf, que está investigando esse roubo de armas do Instituto Dayston, que está sendo usada com finalidade terrorista. Né? Vamos ver onde é que essas histórias vão convergir, onde é que elas vão se encontrar lá para frente. Né? E essa espécie alienígena também, super estranha ali, né? Que aparentemente a gente não conhece, né? De repente, uma espécie alienígena que foi criada para essa série. Ou então, não sei se de repente pode ser uma espécie inimiga, pode ser de repente uns Romulanos, uns Klingons, sei lá que seja, ou pode não ser nada disso, pode ser um inimigo novo, coisa e tal.
e fica essa expectativa, né? Mas a primeira impressão foi uma impressão boa. Vamos torcer que dessa vez, nessa terceira temporada, né, a coisa, né, fique boa por todos os episódios, né, e não desande como aconteceu nas duas primeiras temporadas, né? Então é isso, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. E numa outra oportunidade a gente continua a conversar sobre essa terceira temporada de Picard, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.